Muito boa noite a todos. Professor Herbert Rabelo com a segunda aula, né, de instalações elétricas. Então, só Prediais. Boa noite, professor. boa noite. Vamos só relembrar aqui o finalzinho da aula passada, né, onde a gente estava vendo aqui algumas especificações da Enel e tentando aqui da ANEEL, perdão, e tentando aqui situar a nossa disciplina. Então, esse mapinha aqui do começo, ele nos ajuda bastante a entender o Sistema Nacional de Energia, né? O SIN, Sistema Interligado Nacional. Então, nós temos aqui um sistema de geração. Ao gerar essa energia elétrica aqui, ela vai receber um aumento de tensão para poder transmitir. Então, nós temos nesse trecho aqui, que eu vou circular de azul escuro, esse, só foi verde, de azul claro, não gostei também não, de vermelho. Esse trecho que eu estou circulando de vermelho aqui, ó, ele é um trecho de alta tensão, tá? Então, a nossa disciplina não vai entrar no escopo da geração e também não vai entrar no escopo da transmissão, tá? Aqui nós temos níveis de tensão altos, por exemplo, aqui pode ter, por exemplo, 500 kV. O que é 500 kV? 500 mil volts. Só 500 mil volts é muito? Rapaz, na tua tomada tem uma tensão eficaz aí de 220. Então, 500 mil volts, sim, é uma baita de uma tensão, né? Nem sempre é esse valor, às vezes pode ser 230 kV, vai depender do nível de potência em que a linha de transmissão vai ter que passar. Então, se ela tiver que transmitir mais potência, né? Então ela vai botar uma tensão maior para reduzir a corrente e, por sua vez, reduzir a seção dos fios. Então, aqui é a alta tensão. Ao chegar perto de um centro de carga, de uma cidade, ou algum lugar que vai consumir essa carga, nós temos já a parte da distribuição. Aí, na distribuição, nós temos praticamente dois níveis de tensão. Esse vermelhinho aqui, gente, é o nosso AT, que é a alta tensão, tá? Professor, tem tensões que são mais altas do que a alta? Tem. Tem a extra alta tensão. Tem a ultra alta tensão. Tem, sim, tensões maiores do que a alta tensão, sim, tá? Mas, no geral, aqui na linha, nós temos uma alta tensão. Então, é AT. Ao chegar próximo a um centro de carga, aquele que vai receber essa energia e transformar em lâmpada, botar para funcionar lâmpada, motor, etc., nós temos aqui um sistema que vai reduzir essa alta tensão para um sistema já de distribuição. Então, antes de chegar na casa da gente, ele sai da alta, sai desse 230, sai desse aqui 500 mil volts, e vai chegar em mais ou menos aqui, geralmente, ou é 13.800 volts, que a gente chama de 13,8, né? Que para passar de volt para quilovolt, divide por 1.000. Então, 13,8, que vocês vão ouvir falar muito, é 13,8 kV, 13.800 volts. E algumas vezes também, esse 69 aí é no limiar da alta tensão já, tá? Mas abaixo de 69 kV já seria aí o limiar da alta tensão. Muito legal, quero sim. Manda as fotos aí. Manda as Depois, fotos. tu pediu para mandar as fotos? Não, mandar foto não. Tá doido, não? Deixa eu mutar aqui. Então, nós temos aqui esse patamar aqui de 13,8, ele é chamado de média tensão. Beleza? Então, pode ser também MT. 13,8 é a média tensão, que é o nosso MT. Então, o que chega na sua rua nos 3 fios é a linha de média tensão. É o 13,8. Ao passar por um transformador bem próximo à sua casa, ela vai reduzir novamente essa tensão de 13,8 para 380. Esse 380 volts, ou 220, né? Ele é conhecido como a baixa tensão. Então, a nossa disciplina, ela vai se encaixar aqui na baixa tensão, beleza? Então, o que a ANEEL, perdão, fala sobre quem pode se enquadrar em qual nível de tensão aí? Vamos ver aqui
relembrar aqui o finalzinho da aula passada. Então, vamos lá. Primeiro, ela disse aqui tensão primária e secundária, que tem a ver com o transformador. Volta aqui para o nosso desenhozinho. Ó, em algum lugar, aqui eu vou ter um transformador. O transformador, ele é um equipamento, tá? Uma máquina, que ele vai receber a tensão de 13.800 volts. 13.800, deixa eu diminuir um pouquinho essa fonte. De um lado entra 13.800 e do outro sai 380. Quem faz essa conversão de tensão aí é o transformador. E o transformador, praticamente, ele é feito de duas bobinas, ou então dois conjuntos de bobinas. Nós temos uma bobina que vai entrar a energia e a bobina que vai sair, né, a potência, né? Então, a que entra é chamado de primário, a bobina primária, ou lado primário do transformador, e a que sai é chamado de secundário, tá? Então, deixa eu apagar isso aqui para não atrapalhar aqui a... Pronto. Então, quando a gente fala lado tensão primária e tensão secundária de distribuição, é esses dois valores aqui que a gente está falando, tá? Lembrando, gente, que isso aqui é a nível de Ceará, beleza? Em outros estados vão ter aqui outros níveis de tensão, tanto do primário como no secundário transformador. Então, quem faz essa brincadeira de aumentar e diminuir a tensão é o transformador. Professor, para que eu quero aumentar e diminuir essa tensão? Eu preciso aumentar a tensão para transmitir, para mandar essa energia para a cidade de maneira mais econômica. Porque se eu aumento a tensão, a corrente diminui. Se a corrente diminui, os fios podem ser de seção menor, mais finos. Tá? Então, você também não vai ligar a sua TV numa tensão de 500 mil volts. Então, você tem que reduzir a tensão novamente. Então, a gente eleva a tensão, transmite e vai reduzindo, fazendo a distribuição. No último elemento da distribuição, tá aqui o último transformadorzinho que faz isso aí, ele vai ter um primário e um secundário. Então, quando eu falo aqui no Ceará, tensão primária é 13,8. Quando eu falo tensão secundária, é 380, tá? Mas, gente, a tensão secundária pode ser maior do que isso aqui. A baixa tensão, quando vocês chegarem na parte de máquinas elétricas, vocês vão ver que vai ter motor que, para funcionar, precisa de 670 volts, que precisa de 440 volts. Professor, se o transformador só manda 380, como é que eu vou ter 440? Como é que eu vou ter 760 volts? Como é que eu vou ter essa tensão aqui de 760? Ah, então, é um outro transformador que vai receber os 13,8 e não vai entregar 380. Ele vai entregar 760. É uma outra máquina. Então, ainda continua na baixa tensão. Tá? Então, quando eu falo primário e secundário, eu estou falando do último transformador antes da carga final. Antes da tomada, do motor, da lâmpada, enfim, é o último transformador antes da carga final, tá? Então, primário é onde entra energia, que é o lado de, normalmente é média tensão, e o secundário é onde sai energia, que é o lado de baixa tensão. Então, o que a norma fala aqui, Anel? Vamos lá. Tensão primária de distribuição, que aqui entra no nosso transformador. Ela está disponibilizada no sistema elétrico com valor padronizado igual ou maior a 2,3 kV. Quem decorou quanto é aqui no Ceará? Escreve no chat aí, quanto é a tensão primária aqui no Ceará? Quem decorou? Só tem que decorar? Tem. Tá? 13. 13? 13,8. 13,8 kV, que é 13.800 volts. Beleza, galera. Perfeito. Perfeito. Só tem que decorar isso aí. Cara, é um dado básico de alguém que vai trabalhar com eletrotécnica ou com mecatrônico ou vai trabalhar com instalação elétrica no geral, né? Tem que saber quanto é a tensão que vai chegar no transformador e quanto é que sai, pelo menos, no seu estado. Então, é um dado aí meio que básico, né? Tensão secundária. Quem é a tensão secundária? Que sai no outro lado do transformador. É a tensão menor do que 2.300. Que aqui no Ceará, né? A padrão da concessionária
é 220/380. Mas nós temos também outros níveis de tensão, 440, 760, depende aí do grupo de equipamentos que a gente vai ligar, tá? Então, por enquanto, a nossa baixa tensão vai ser nesses dois aqui, ó, tá? E o que é a carga instalada? Carga instalada é a soma de todos os aparelhos. Ele é dado aqui em quilowatt, tá? Ou quilowatt ou kilowatt, tá? Por exemplo, vamos supor que eu vou e peguei aqui uma geladeira de 150 watts. Aí peguei aqui mais 10 lâmpadas. 10 lâmpadas, cada uma de 7. Aí vai dar aqui, no caso, por exemplo, 70 watts. Peguei um ar-condicionado, que vai dar, por exemplo, uns 900 watts. Peguei aqui televisão, peguei outras tomadas aqui. Outras cargas. Aí, somando tudo aqui, vamos supor que dá mais de 300. Aí eu pergunto, qual vai ser a carga instalada nessa minha instalação? Então, você vai somar a potência em watt de todos os equipamentos. Então, soma aí no caso, deixa eu somar aqui rapidinho. Vamos somar aqui, ó, 150 mais 70 mais 900, que é do ar, né? Mais 300. Aí isso aqui vai dar um total de 1.420 watts. Passando para quilowatt, fica 1.420 watts. Passando para quilowatt, fica 1,42 quilowatt. Gilglevan levantou a mão. Pode perguntar, Gilglevan. Mas, por exemplo, professor, toda vez que você vai fazer uma instalação elétrica residencial, por exemplo, aí você tem que fazer o cálculo dessas potências ou geralmente as pessoas usam um padrão, mais ou menos? Existem padrões estatísticos, mas também você pode já determinar quais são as cargas. Vai depender de cada caso é um caso. Então, existem tabelas que têm padrões, existem valores que a gente pré-determina, mas vai ter situações onde você vai dizer, ó, eu vou usar aquele aparelho com aquela potência, então tu tem que me entregar essa potência que eu preciso. Beleza? Então, como é que eu posso dizer? É muito relativo, mas sim, tem tabelas que a gente vai estar utilizando, a gente vai aprender como é que calcula essas potências aí no decorrer da disciplina. Beleza? Mas eu posso sair da tabela também e fazer que nem eu fiz aqui, ó. Um manualzinho aqui somando todo mundo. Beleza? Show. Mais alguma pergunta? Obrigado. Deixa eu ver, acho que não, nada. Vamos lá. Então, essa é a carga instalada. Ok. Aí o que é que ainda a ANEEL está falando? Ó. Se eu somar tudo, somei toda a carga instalada e deu menor que 75 kW, a gente vai ficar ligado aonde? Deixa eu baixar minha cabeça aqui, ó. A gente vai ficar ligado na tensão secundária em rede aérea. Ou seja, rede aérea, gente, é um poste que tem um transformador no poste, não está no chão. É uma rede aérea, não está subterrânea. É uma rede que está aérea. A maioria dos casos aqui das cidades, né? Temos uma rede aérea. Beleza. Mas e se o sistema não for aéreo? E se o sistema for subterrâneo? Ó, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Se eu somar tudo e deu menos que 75, eu vou ser atendido no transformador do poste da rua, da própria concessionária. Se deu mais do que isso, eu já não vou poder mais ser atendido pelo transformador da concessionária. Eu vou precisar comprar aí, pagar uma instalação de um transformador para eu estar utilizando na minha rede. Tá? Então, somando tudo, deu mais de 75 kW, tem que fazer aí uma subestação. Beleza? Agora... Tem que solicitar um AVT. Sim. Agora, se... Cadê meu mouse que sumiu? Espera aí, tá aqui, achei. Agora, se o meu sistema, a minha instalação, ela for conectada a uma tensão subterrânea, um sistema subterrâneo, poucos casos, né? Mas temos ali, por exemplo, na Jijoca, né? Na Jericoacoara ali, nós temos sistema subterrâneo. Se eu não me engano, na Monsenhor Tabosa também nós temos sistema de subterrâneo, pelo menos de iluminação, né?
Não tem fio nenhum no céu, você vai lá, não tem fio. Então, se for sistema subterrâneo, não é mais 75. Quem vai definir é a distribuidora. Ó. Se for subterrâneo, ó, até o limite de carga, conforme o padrão da distribuidora, ela que vai escolher. Aqui no caso, já adiantando para da Enel, ela deixa em 100, tá? Até 100 kW, ele ainda vai ser atendido aí na baixa tensão, na rede secundária. Agora, se ele tiver uma carga maior que 75, tá? E ainda contratar uma energia razoável, né? Ó, até 2.500 kW, isso aqui a gente vê depois lá na parte finalzinha de eficiência energética. Se ele contratar uma potência menor, ele vai ser alimentado numa tensão inferior a 69 kV. Inferior a 69 kV aqui no Ceará é a 13,8. 13,8 kV. Tá? Professor, é muito número, professor. Gente, a gente vai se acostumando aí aos pouquinhos, tá? E se ele tiver uma demanda contratada muito alta mesmo, ele não vai ser nem atendido mais em 13,8. Se ele precisar de muita energia, ele vai ter que ser atendido em tensão igual ou superior a 69 kV. Tá? Então, o nível de tensão que vai chegar no cliente depende da carga que ele vai solicitar da distribuidora, vai solicitar da rede. Quanto mais carga ele precisa da rede, maior tem que ser o nível de tensão. Para quê? Para reduzir o tamanho dos fios. Vai reduzir a corrente, reduz os tamanhos dos fios também, tá? Gente, reduzindo a corrente, a gente reduz as perdas. O fio que vai instalar vai ser menor, então aumentar a tensão para reduzir a corrente é uma boa alternativa, beleza? Ok, então a ANEEL fala isso. Agora vamos começar a aula de hoje. A Enel, no caso aqui do Ceará, né, ela também tem as regrinhas, obviamente obedecendo a ANEEL. Então, aqui em cima já conseguimos ver aqui algumas, ó. Por exemplo, ó, tensão primária de distribuição, aqui já amarrou. Ó. Quanto é que ela é? 13.800 volts, 13,8 kV. E a secundária de distribuição, que é o transformador de rua, né? Um TD, transformador de distribuição, ele é 380/220. Beleza? A gente já viu isso aí um pouquinho. E existem aí algumas outras especificações. Então, antigamente, os nomes dessas normas aqui eram outros, né? Quem é das antigas aí da Coelce, na época da Coelce, né? Não, antes de ser Enel, não era especificação técnica, era NT. Era a NT 001, a NT 002, NT, enfim. Aí virou Enel, passou um tempinho ainda sendo NT 001, 002, enfim. Aí mudou. Tá? Agora nós chamamos de especificação técnica. Então, existem várias e várias especificações técnicas. Só alguns exemplos aqui, ó. Aqui a gente vai trabalhar mais, é a 124. Por quê? Ó? Fornecimento de energia elétrica em tensão secundária de distribuição. A 125, para quem é? Que é NT 002. É tensão primária de distribuição. Tá? Então, se o cliente tiver tanto equipamento na instalação dele, ele não vai ser atendido em 380. Ele vai ter que ser atendido ou em 13,8, né, um nível de tensão maior, ou em 69.000 volts. Tá? Então, esses dois tipos de clientes, a gente vai ter que ler essa norma para trabalhar com eles. Só que a disciplina é só na baixa tensão, é só nessa daqui, ó. Não é de média nem de alta, não. Já a 126, ela vai tratar de PMUC. É o quê, professor? É PMUC. Prédios de múltiplas unidades consumidoras. Prédios, né? No caso, são os verticais, tá? Ainda tem uma outra que é para condomínio horizontal, mas é só para a gente ter uma noção que as concessionárias têm também as suas normas e cada concessionária vai criar a sua norma, tá? Por exemplo, esse nível de tensão sendo 13,8 é aqui da Enel Ceará. Vai que a gente chega em outro canto, já é outro valor, é 8,8 kV, né? Então, cada distribuidora tem as suas regrinhas. Oi, Maia, pode perguntar.
Boa noite, professor. Boa noite. Essa especificação técnica, ela substitui as NBR ou não existe mais? Não, NBR existe, a gente estuda bastante elas, tá? Que no caso dessa disciplina a gente vai estudar demais a NBR 5410, tá? Ah, beleza, A professor. base da disciplina é isso aí, tá? Valeu, professor. Elas, além da 5410, a gente tem que ver também essas outras normas aí, tá? E além dessas normas todas, ainda tem as normas de segurança do trabalho, né? Tem as NRs, né? Aqui, ó, não é NR1, NR2, não. Aqui era NT01, NT02, que é norma técnica, tá? Então, tem que ver as normas técnicas e as normas regulamentadoras, ou regulamentativa, sempre me confundo, que são a de segurança do trabalho. Tem as NRs também. Então, professor, é muita norma. A mão de obra especializada, ela vai ter que ter aí todos esses cursos aí, principalmente em segurança do trabalho, né? Tem que ter uma NR10, NR35, né, para trabalhar em altura, 33 para espaço confinado. Antigamente era muito comum lá o combo da eólica, né? Quem queria trabalhar na eólica tinha que ter NR10, serviço de eletricidade em geral, ao mesmo tempo a 33, que é espaço confinado, né? Trabalhar dentro daquelas torres, na nacelle, lá na nacelle, que é aquela cabeça lá do catavento, e a 35 de altura. Essa última aqui eu não passo, não. 35 de altura. Deixa eu no chão mesmo. Mas, enfim. Vamos dar uma lida rapidinho aqui em algumas partes da norma. Ei, professor, Oi, depois corrige só aquele nome lá, concessionário. aonde? Aqui? Lá no cantinho é com 2 S. Ah, é verdade. Aqui botou um S só, né? Que aqui eu peguei direto aqui o trem aqui. Posso nem corrigir. Aqui é uma imagem só. Posso nem corrigir essa imagem. Mas valeu aí pelo toque aí. Vou ver se eu dou um jeito aqui. Valeu. Vamos lá. Dá uma lidazinha rapidinho aqui dessa norma 124, né? Que ela foi ao ar em 2018. Então, a gente pensa que 2018 é recente, mas já tem quase 4 anos, né? Já vai fazer 4 anos aí que ela está em vigor já, né? Então, ela vai explicar o que é a unidade consumidora, que a gente pode chamar de UC, tá? Então, se você vê UC, é unidade consumidora. Basicamente, cada unidade consumidora é um medidor. Tá? Cada medidor vai ser uma unidade consumidora. E a carga instalada, a gente já viu na norma, na ANEEL, né? Que é a soma de todos os aparelhos, né? Beleza. Algumas outras definições, né? Essa norma, que é a 124, a ET 124, ela é utilizada para baixa tensão só, tá? Ó, conectada à rede aérea com essa tensãozinha, com essa carga, perdão, com essa carga menor que 75 kW, ou a rede subterrânea menor que 100. Então, aqui já estou dizendo aqui que é 100 kW aí, o máximo que a gente ainda fornece na baixa tensão, tá? E o agrupamento de, no máximo, 6 unidades consumidoras. Ou seja, o pessoal aluga uma casa, né? Ou então compra uma casa, ou compra um terreno e faz várias e várias casas para alugar, né? Então, a recomendação, para ficar mais fácil de trabalhar, é fazer no máximo 6 casas. Tá? Em cada numeração, fazer no máximo 6 casas. Senão vai ter que ler uma outra norma. Ou a 125, 126, né, que é de múltiplas unidades consumidoras, ou a 129, se eu não me engano, que é de condomínio horizontal. Então, no máximo, 6 casas aí na mesma unidade consumidora, né? Beleza. Aí, vamos lá. Limite de fornecimento. O que é que a Enel fala sobre os limites de fornecimento? Gente, isso aqui está na norma dela. Então, ela tem que seguir. Os clientes, eles podem ser monofásicos, bifásicos, se bem que bifásico na prática nem tem, né? Ou é monofásico, já vai direto para o trifásico. Sabe por que não tem o bifásico? Porque não tem um medidor bifásico aqui. Então, o cara vai ter que pagar uma instalação trifásica de qualquer jeito. Então, já que ele vai pagar uma instalação trifásica, mete logo aí um trifásico para poder balancear melhor as cargas, enfim. Então, aqui a gente só usa ou mono ou trifásico. E o monofásico, ele vai vir da rede, tá? Ele vai vir aqui a um fase e um neutro.
e vai vir apenas um fase e um neutro, tá? Então, ligação monofásica, condutor fase e um neutro com tensão de 220 volts. Beleza. Vamos já descobrir, Dani, como é que vai saber se é mono, se é trifásico, tá? Essa parte agora é isso aqui. Ok. Então, vamos lá. Se a unidade consumidora for ligada à rede aérea, que é a dos postes, a carga instalada máxima, somando todos os aparelhos, o máximo que pode chegar é 10 kW. Tá? E se for ligado à rede subterrânea, o máximo que pode chegar é 15. Ou seja, imagina aí que o meu cliente tem 2 chuveiros elétricos de 5.500 cada um, por exemplo. Só esses 2 chuveiros elétricos aqui, de 5.500, multiplicando aqui os dois, ó, vai dar quanto? 11.000. Passou dos 10.000. Então, só por causa desses 2 clientes, quero nem saber do resto da... Perdão. Quero nem saber do resto da carga. Já deu 11.000 watts, ó, 11 kW. Já saiu da monofásico. Vai ter que ser trifásico já, tá? Sim, Santiago, tem prédios bifásicos, mas são antigos, são instalações mais antigas, tá? Ou então o cara que quer ser aquilo aqui, vou pegar só 2 fases e pronto. Pode acontecer sim, tá previsto. Mas, na prática, é raro, né? Esses são os casos raros. Geralmente ou é mono, ou cai pro tri, tá? Então, gente, somei os meus aparelhos. Deu mais de 10.000, não pode ficar mais na rede monofásica, tá? Professor, é só somar os aparelhos? Não, tem mais 4 itens que nós temos que verificar. Então, por exemplo, ó, motor com potência de até 3 CV. Se eu tiver um motor monofásico, obviamente, né? Estou em ligação monofásica. Se eu tiver um motor monofásico de só CV, gente, é a unidade de medida de potência mecânica do motor. Tá? Então, CV aqui vem de cavalo-vapor. Uma unidade bem antiga aí, né? Da época da Revolução Industrial, onde trocava aí a tração, que era do cavalo, por máquina a vapor, né? Então, pegou esse CV aí, ou em HP, né? HP é o cavalo da rainha, horsepower. O poder do cavalo, né, HP? Mas, enfim. O que eu estou querendo dizer aqui, ó? Se eu tiver um motor de 5 CV monofásico, opa, já sai do monofásico. Não posso mais ter uma instalação monofásica. Por causa desse motor de 5 CV, eu não posso mais ser atendido na rede monofásica. Imagina o seguinte. Imagina que, por exemplo, deixa eu só apagar aqui do lado. Imagina, por exemplo, o seguinte. O cara foi lá na casa do cliente, né? Aí somou todas as lâmpadas, aí vamos supor que deu 100 watts. Somou todas as tomadas, vamos supor que deu aqui uns 4.000, por exemplo, né? Todas as tomadas. Só que dentro dessas tomadas, além delas, tinha um motor. Esse motorzinho aí de 4 CV, por exemplo, esse motor aqui de 4 CV, fazer uma conta básica aqui. Vou pegar aqui 4 CV, aí é 735. Aí vou botar um rendimento aí de uns 80%. Dividido por 80%. Vamos supor que só esse motor de 4 CV deu uns 3.600 watts, por exemplo. 3.700 watts. Gente, eu não estou dizendo que 4 CV vai ser sempre 3.600 watts, não. Tá? Porque para você converter de CV para esse watt elétrico, tem que saber o rendimento do motor. Aí vocês vão ter a aula lá de máquinas para explicar isso aqui melhor. Então, somando aqui tudo, a gente vai ter os 100 das lâmpadas, mais os 4.000 das tomadas, mais os 3.600 do motor. Somei tudo. 7.700. Ih, rapaz, já é monofásico, ó.
Deu abaixo de 10 mil? Deu, é monofásico, negativo. Por causa desse motor de 4 CV, a sua ligação não pode ser mais monofásica. Mas, professor, vai alguém fiscalizar se vai ter esse motor ou não? Aí é o problema, né? Aí é o problema. Não vai ninguém ver se tem esse motor ou não. Mas eu tenho que passar para vocês a regra do jeito que é. Tá? Então, por causa desse motorzinho aqui, o técnico responsável, o engenheiro responsável pela instalação, teria que solicitar um outro tipo de ligação que não seja monofásica. Tá? Ok. Então, se ele tiver um motor... Deixa eu ver, o Eberson perguntou. Pode perguntar, Eberson. Oi, professor, boa noite. Noite. Só uma dúvida. Essa questão, por mais que este motor esteja abaixo, né, do recomendado, deve ser por conta dele ser um motor. Eu vi uma certa vez que quando esses motores partem, ele acontece de ter uma oscilação nas tensões. Possa ser porque danifica as tensões, não é apropriado, a corrente, tudo está relacionado, né? A questão da carga dele. Exatamente, porque durante a partida, a corrente desse motor fica 6 vezes maior que a nominal, 7 vezes maior que a nominal. Então, essa corrente muito alta vai acabar dando uma queda de tensão grande só durante a partida. Então, vai dar uma oscilação na rede na hora que parte aí o motor, tá? Aí, se for um motor que vai ficar ligando, desligando, ligando, desligando, vai ficar toda hora oscilando a rede. Então, por isso que a gente quer tentar balancear esse motor e já jogar ele aí para uma outra fase que não tem tantas coisas ligadas, né? Então, esse é o objetivo disso daí, tá? Mesma coisa, ó. Aparelho com potência individual de até 5 kW. Ou seja, se vai comprar um chuveiro elétrico, toma cuidado. Ó, só para a gente ter aqui uma noçãozinha aqui rapidinho. Chuveiro elétrico. Juglevan perguntou, mas se ele tiver no circuito individual? Juglevan, a ideia é deixar esse motor só na fase só para ele. As outras lâmpadas, tomadas, fica tudo nas outras fases. Seria mais ou menos essa a ideia. Mesmo ele no circuito individual. Porque a fase é que vai decidir aí. Tá? Ó, vou botar aqui, por exemplo, ó, chuveiro elétrico aqui. Aí, vamos ver aqui as potências do chuveiro elétrico aqui, gente, ó. Joguei no Google, chuveiro elétrico. Primeiro que apareceu aqui, ó, 5.400. Ih, rapaz, botou um bicho desse aqui na Ina do Ceará. Primeiro, para que eu vou querer um chuveiro com essa potência aqui no Ceará, né? Só se for botar numa granja aí para depenar a galinha, botar na água quente, sabe bem quentinho aqui, para fazer um cafezinho, tá vendo? Porque sai quente. Tá? Aqui no sul Mas, professor, mais a tem realidade, gente, né? Oi? Tem gente que é de Fortaleza, que veio de outros estados, que não consegue ver sem um chuveiro elétrico. Eu fui fazer uma instalação na residência de uma mulher, no apartamento que ela queria, porque queria que botasse um chuveiro elétrico. E eu disse para ela, eu não coloco chuveiro elétrico no seu apartamento, primeiro que a sua instalação é antiga, você tem que trazer um cabo lá do quadro central. Ela não vai sair muito caro. Eu digo, puxando dessa rede que está, eu não faço, porque você corre um grande risco de pegar fogo na sua residência, porque a instalação ainda era com fio rígido e fino. É verdade, porque olha as brincadeiras aí, ó. 5.400 watts de potência. Gente, se eu pegasse esse chuveiro só para medir a corrente dele aqui, medir não, calcular, eu vou pegar a potência e dividir pela tensão. 5.400 dividido por 220 já vai dar aqui uma corrente, ó, de quase 25 amperes. O cabo vai ficar bem quentinho, correndo o risco aí de fazer uma sobrecarga, gerar um curto-circuito por causa da sobrecarga e ter um incêndio. O disjuntor vai disparar aí o tempo todo. Ligou o chuveiro, passam 2 minutinhos e o disjuntor dispara. Tá? Então, tomem cuidado com o chuveiro elétrico, porque as potências dos caras, às vezes, vêm alta. Ó, esse aqui, ó, do lado aqui, ó, 5.400. Esse aqui, ó, 4.600. Opa! Só que ele é para 110 volts, ó. Então, já não dá para nós aqui. Vamos ver se tem mais algum chuveiro por aqui.
Ó, 5.500. Opa. 5.400, ó. Meu Deus do céu. 6.800 watts aqui de potência. Eita. Isso aqui gosta de água quente, né? A galera, é aquela coisa, né? Quem passa a noite dormindo no ar-condicionado quer acordar e tomar um banhozinho no chuveirinho quente, né? Então, faz todo sentido aí instalar um chuveiro elétrico aí numa residência aqui no Ceará, né? Mas só tome cuidado com as potências, tá? Não precisa ser essa potência louca aí desse chuveiro, não. É muito quente. Então, procura um que geralmente você consegue encontrar alguns de 2.300, 2.800. Compre esse daí, beleza? Mais em conta. Porque, ó, passou de 5.000, passou de 5.000, ó, já não se encaixa mais no monofásico. Outro item, qualquer máquina de solda, se for acima de 2 kVA, já sai do monofásico. Aparelho de raio-x até 4 kVA também já sai do monofásico. Professor, para aí, professor. Para tudo aí. Beleza. Parar aqui rapidinho. Ali estava quilowatt. Kilowatt. E ali já apareceu kVA. Alguma ideia, pessoal, sobre essas duas potências? Quem quer quem? Não? O quilowatt é a potência ativa. Potência ativa. Já o kVA é a potência aparente. Então, nós temos, pessoal, nós temos vários tipos de potência, na verdade, quando a gente fala com eletricidade. Então, nesse sistema básico aqui, ó, nós temos potência ativa, que é o quilowatt, e potência aparente, que é o kVA. Tentar fazer uma historinha aqui para explicar aí mais ou menos como é que funciona isso aí, tá? Então, imagina aqui, ó, uma caneca de suco de abacaxi. Imagina aí uma caneca de suco de abacaxi, tá? Quem tiver com sede, pode dizer que é cerveja também. Aí, nessa caneca aqui de chopp, ou de suco de abacaxi, nós temos o suco, propriamente dito, e nós temos por cima aí do suco, né, da cerveja, etc., nós temos aqui uma espuma, né? Pronto. Na eletricidade vai acontecer algo muito parecido. O que você vai beber efetivamente não é espuma. O que você está interessado em beber é o suco. A espuma você quer estar ocupando espaço no copo, né? A espuma. Se não tivesse essa espuma, ia caber mais suco, né? Então a espuma está atrapalhando. Tá? Então, essa parte que eu quero beber, a parte boa, é a nossa potência ativa, é o quilowatt. Tá? Já essa espuma que surgiu, essa espuma geralmente ela surge, gente, quando você tem motor na rede. Motor, reator, tá? Motor, reator e transformador. Tudo que tem bobina. Então, tem bobina na rede, vai surgir a tal de potência reativa. Potência reativa. Essa potência reativa, ela não realiza trabalho efetivo. Ela é necessária para poder magnetizar aqui essas bobinas e tudo mais, mas ela não faz trabalho efetivo, ela é a espuma. Eu conseguiria fazer o mesmo trabalho só com um filezinho aqui de espuma. Com cabelinho de sapo de espuma, eu ia ter o mesmo efeito. Então, essa potência reativa é o kVAR, quilovolt-ampere reativo. Deixa eu ver, alguém perguntou. Pronto. Potência reativa é tudo o quê, professor? Tá bom. Potência reativa, gente, ela vai surgir principalmente dessas 3 cargas que eu vou escrever aqui, ó. Potência reativa ela vai surgir quando eu tenho motor,
que tem bobina, quando eu tenho reator de lâmpada, por exemplo, ou quando eu tenho transformador. Esses 3 elementos aí, eles geram essa potência reativa, eles produzem, eles puxam da rede, melhor dizendo, motor, reator, transformador, eles puxam da rede essa potência chamada de reativa, que ela é medida em kVAR. Potência reativa é medida em kVAR. Professor, quer dizer que se não tiver motor, nem reator e nem transformador na rede, não vai ter esses kVAR? Na prática, não. Tá? Mas existe também um outro aparelho que dá potência reativa, que é o capacitor. Porém, calma, a reativa do indutor causa um efeito e a reativa do capacitor causa um efeito contrário. A reativa do capacitor anula a do indutor. Então, voltando aqui para o exemplo. Se eu estou com essa caneca aqui, ó, com muita espuma, porque geralmente eu vou ter aí muito motor, ou muito reator, ou muito transformador. Essa é a causa, tá? Dessa espuma aqui, ó. Se eu der um peteleco, a espuma não sai? Sai. Como é que eu faço para dar um peteleco elétrico aí nessa espuma? Adicionando o capacitor. A potência reativa do capacitor, que ele também tem, ele anula a potência reativa do indutor, ele compensa a reativa indutiva. Então, é isso que a gente chama, que vocês vão conhecer mais na frente, correção do fator de potência. A correção do fator de potência consiste nisso. Você vai jogar capacitor na rede a fim de eliminar a potência reativa que vem de motor, principalmente motor. A cargazinha principal aí do vilão do fator de potência é o motor, tá? Mas não é só o motor. Motor mal dimensionado, transformador muito grande para uma carga pequena, tudo isso aí aumenta essa espuma na rede. Tá? Então, essa espuma é a potência reativa. E o total, e o nosso totalzinho, e esse totalzinho aqui, ó, ixi, essa ficou muito grande. Só um segundinho. E esse total aqui seria a potência aparente, que é o que eu estou vendo. É o total. A reativa do capacitor, não, sem problema, pode perguntar, que às vezes trava a internet, né? Certo. Ó, a potência do capacitor, ela anula a potência do indutor. O capacitor, ele compensa o motor. É aí que vai essa parte do fator de potência, porque ele corrige isso daí, ele dá um peteleco e compensa a reativa do motor. Então, são os dois primos. O indutor, o que é um indutor? Esse pedaço de fio enrolado. Quem é o primo dele? É o capacitor. Duas placas paralelas separadas por um isolante. Então, esse indutor aqui, ele produz uma potência reativa. É a chamada potência reativa indutiva. O capacitor também produz potência reativa. Esta aqui é chamada potência reativa capacitiva. E esses dois primos aqui, um anula o outro. A reativa do capacitor anula a reativa do indutor. E a reativa do indutor anula a reativa do capacitor. Compensa uma, compensa a outra. Tá? Então, gente, esses são fenômenos que existem na rede elétrica, tá? São na rede elétrica. Então, essa potência do motor e do capacitor é em kVAR, é a potência aparente. Já, kVAR, perdão, gente, kVAR é a potência reativa, perdão. É a reativa, tá? Já o total é que é a potência aparente. O kVA, que é o que apareceu lá naquele trecho lá, tá? Ele é a potência aparente, é o total aqui, ó. É o tanto que tem na caneca. É a soma da ativa com a reativa. Só que não é uma soma normal, tá? É uma soma
vetorial. É como se fosse um triângulo. Imagina aí que trigonometria, a gente utiliza trigonometria em eletricidade. A gente utiliza trigonometria, a gente utiliza números complexos, fasor, existem muitas coisas que a gente usa na eletricidade. Então, ó, a potência ativa está no sentido e a potência reativa está perpendicular a ela, está 90 graus para ela. E a potência aparente é fechando aqui o triângulo. Se eu fechar aqui esse triângulo, eu vou encontrar aqui a potência aparente. Tá? Aqui é como se fosse a potência ativa, que é o P, que é o quilowatt. Aqui é o kVAR, que é a reativa. E aqui é o kVA, que é a potência aparente. Então, quando eu lido com alternada, eu vou ter 3 potências: ativa, reativa e aparente. Quando é que vai ter potência reativa? A potência reativa ela vai existir quando tiver principalmente esses 3 itens aqui, ó. Motor, reator de lâmpada e transformador. Como é que eu compenso uma potência reativa? Adicionando capacitor. Adicionando uma reativa capacitiva. Tá? Então, na alternada, nós temos 3 potências: ativa, reativa, que é do motor, e a aparente, que é a soma das duas. Tá? Aí, nós temos, nesse triângulo aqui da direita, nós temos um ângulo bem aqui, ó. Entre a potência ativa, que é o quilowatt, e a aparente, que é o kVA, nós temos um ângulozinho aqui, ó. Esse ângulo aí é o ângulo φ. Parece um Y, mas é uma letra grega chamada φ. E o fator de potência é exatamente o cosseno de φ. Mas não vamos entrar nesse mérito agora, tá? Apenas entenda o seguinte aqui nessa nossa parte da aula aqui, ó. Entenda que nós temos 3 potências na corrente alternada. Uma que é a potência que faz o trabalho, que é o quilowatt. Outra que é a potência que surge quando tem motor na rede, que é o kVAR. E a potência total, que é o kVA, tá? Sim, Weberson, pode aplicar Pitágoras aí, pode aplicar trigonometria, sim. Tá? Não sei se o Gutenberg na eletricidade básica chegou nisso aí com vocês, mas sim, pode meter aí um Pitágoras sim, tá? Ou seja, aqui o Pitágoras, ó, o kVA ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. É o quilowatt ao quadrado mais o kVAR ao quadrado. Sim, nós temos sim o Pitágoras aí na eletricidade, tá? E é forma bastante utilizada. Ok. Então, as duas potências que vem lidando ali é a potência útil, que é convertida em trabalho, e a potência total, que é o kVA, tá? Beleza. Então, por isso tem aqui kVA e quilowatt, né? Geralmente, quando tem transformador, ele é dimensionado em kVA, né? Por isso que tem os kVAs aqui. Tá. A rede bifásica eu não vou nem me atentar muito, que é uma exceção à regra, né? Se não encaixa no monofásico, já vai cair logo no trifásico. Então, para ser monofásico, tem que seguir todas essas regras aqui, ó. Máximo 10 kW, motor no máximo 3 CV, qualquer aparelho no máximo 5 kW, máquina de solda até 2 kVA e aparelho de raio-x até 4 kVA. Isso aqui, gente, quem está dizendo não sou eu não, tá? Longe de mim criar uma regra desse modelo aí. Quem está determinando isso aí é a própria norma da concessionária. Tá, então, tá aqui dentro, encaixou aqui dentro, monofásico. E o trifásico? O trifásico ele vai receber as 3 fases e o neutro. Para que ele vai ter que receber essas 3 fases e o neutro? Tá? Deixa eu só mostrar para vocês aqui de uma maneira diferente. Só um segundinho aqui, gente.
Ok, então, vamos relembrar ou vamos ver os princípios da corrente alternada trifásica. Então, a gente já viu que se eu movimentar um ímã ou um eletroímã próximo a um pedaço de fio enrolado, vai dar tensão induzida. Só que o ser humano ele não para por aí, não. Ó, esquece essas duas bobinas aqui. Ó. Esquece isso aqui. Esquece isso aqui. Na primeira aula, a gente já viu que se esse ímã estiver girando próximo aqui a essa bobina vai ter tensão induzida, né? Isso que a gente já viu. Aí sai em que formato? Sai nesse formato aqui, ó, que é uma senoide, né? Não está tão perfeito não, mas é mais ou menos assim que sai a tensão alternada. Tensão alternada, gente, ó, tem hora que ela é zero, tem hora que ela é zero. Aí ela aumenta, 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 chega no máximo. Depois desse máximo, ela diminui, 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 volta para zero. E depois disso, ela fica negativa e vai aumentando até chegar no máximo negativo e volta para zero. Esse aí é o comportamento da nossa tensão alternada. Ela tem uma oscilação, não é isso? Ela tem uma alternância aí. Tá, então, vamos lá. Para facilitar a ideia, vamos dizer que isso aqui é tensão, volt, e aqui está variando em função do tempo. Então, Tzinho de tempo aqui, ó. Tá. Então, vamos supor que nesse instante aqui, ó, aqui é 0 volt. Bem aqui, vou botar aqui, por exemplo, 100 volts. A tensão, então, em um momento ela é 0 volt. Ela aumenta 20, 30, 40, 50, até chegar no 100. Chegando no 100, ela diminui, ó, 90, 80, até chegar no zero. A partir desse ponto, ela fica negativa. Negativa, professor? Como assim negativa? Ela fica negativa e vai até menos 100. Como assim negativa? Tensão negativa pode? Pode. Gente, tensão negativa significa que houve uma inversão de polaridade. Por exemplo, aqui nessa bobina aqui de cima. Se a positiva, a corrente está nesse sentido, descendo, a corrente negativa vai estar subindo. Ó. É uma ao contrário da outra. Tá? Ou seja, ora a corrente aqui vai do fase para o neutro, e aqui a corrente vai do neutro para o fase. Ela muda, ela alterna as polaridades. Por isso que ela é alternada, que ela fica a cada segundo, aqui no Brasil, ela alterna 60 vezes. Então, ela vai e volta. Eu mostrei lá na animação da aula passada, né? Ok. Só que o ser humano ele é inteligente. Oi, Web, você pode perguntar. Professor, só uma dúvida. Foi difícil eu entender. Eu entendo quando chega as duas linhas da concessionária, neutro e fase, quando acontece essa alternação do alternado. Uma hora fase, outra hora neutro, o sentido da corrente. Tranquilo. Só que uma experiência, você pega um fase da rede da sua casa e vamos supor, a gente aterra um neutro para fazer de neutro. A carga vai girar, entendeu? Aí, nesse caso, como é que acontece? A polaridade vai voltar pelo neutro? Não, ou só a fase Volta. vai passar e sair do neutro? Vai e volta. O neutro, ele é aterrado não só uma vez, mas várias e várias vezes. O primeiro aterramento do neutro, né? O primeiro momento que o neutro é aterrado, é no centro da conexão do transformador. Lá tem uma conexão delta e tem outra conexão estrela. Nessa conexão estrela, no meio dela é que surge o neutro. Ele já é aterrado solidamente uma vez ali. E em cada medidor, o neutro é aterrado. Então, o neutro é o potencial zero. Vamos já dar uma chegada. A aula de hoje vai terminar quando eu explicar toda essa parte aí. Tá? E volta lá para o trifásico para concluir. Então, ó, aqui ela vai positiva, anti-horária ela volta. Mas já respondendo sim. A corrente sai do neutro e volta para o fase. Tá? Porque o fase tem hora que ele é mais positivo que o neutro e tem hora que o fase é mais negativo que o neutro.
O potencial do neutro é 0, a tensão dele é 0 volt, bem bonitinho. Só que o fase nesse modelo aqui, ele vai de mais 100 até menos 100. Então, de mais 100, o fase manda. Quando é menos 100, o fase recebe, tá? Aí o ser humano, inteligente que só, né? Rapaz, esse ímã já está girando, ó. Por que eu não coloco logo mais 2 bobinas? Por que eu não coloco logo mais 3? Rapaz, esse cara é inteligente, viu? O ímã já vai estar girando? Então, por que eu vou gerar só uma corrente? Por que eu não gero logo 3? Então, esse aí é o princípio da nossa alternada trifásica, tá? Só que tem um detalhe. As 3 fases, elas não vão variar juntas. Como assim, professor? Deixa eu mostrar aqui nesse exemplo aqui, ó. Ó, para facilitar a compreensão, tá? Para facilitar a compreensão, vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que os elétrons aqui é a parte negativa, isso aqui é um fato, né? De fato, os elétrons são a parte negativa. Vamos pensar o seguinte. O nosso ímã, que vai estar girando aqui no meio, ele vai ter as polaridades norte e sul. Então, para facilitar a compreensão, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que o norte é o positivo e o sul é o negativo. Poderia ser ao contrário? Poderia, mas eu escolhi assim. Norte positivo e sul negativo, tá? Beleza. Ó, vamos supor que esse ímã está parado nessa posição aqui, ó. Estava girando, parei nessa posição. E aqui em cima está o sul. E aqui embaixo está o norte. Beleza. Mais uma vez, para facilitar a compreensão, vamos esquecer essas outras 2 bobinas aqui, ó. Só para facilitar aí a compreensão do que eu quero passar para vocês. Ó, o sul não é o negativo? Acabei de determinar ali, ó, sul negativo. Então, o polo sul do ímã vai fazer o que com os negativos da corrente? Será que menos com menos? Vai haver atração ou vai haver repulsão? O que é que vocês acham aí? Quem lembra aí? Menos com menos, vai haver... Escreve no chat aí, menos com menos. Repulsão. Repulsão, perfeito. Então, nesse exato instante, o ímã vai estar empurrando os elétrons aí dessa bobina nesse sentido vermelho aqui, ó. Confere? Tá só o sul perto, não é isso, ó? Sim. Agora, vamos supor o seguinte. O ímã girou, o ímã está girando, né? E vamos supor que agora o norte que está aqui em cima. E o sul está lá embaixo. O sul está lá embaixo. O norte é o positivo. Positivo com negativo vai haver o quê? Atração. Então, nesse momento, ó, a corrente está descendo. Ó. Pegaram mais ou menos a ideia? Quando está girando o ímã. Quando o sul está em cima, a corrente vai. Quando o norte está em cima, a corrente volta. Quando o sul está em cima, a corrente vai. Só vocês imaginarem, aqui ó, o norte vai estar empurrando e o sul está tão longe que não faz influência nenhuma. Mas, vamos supor a seguinte situação. Que o ímã, ele está agora nessa posição aqui, ó. O sul está ali e o norte está lá. Perfeitamente perpendicular que o ímã está com a bobina. Ó. Então, o que é que vai acontecer nesse caso? A força com que o sul empurra os elétrons vai ser praticamente a mesma força com que o norte puxa os elétrons. Ou seja, eu estou empurrando a corrente para um lado e para o outro com a mesma força. Para onde ela vai? Para canto nenhum. Então, nesse exato instante, a corrente é quanto nesse exato instante? A corrente é 0. Nesse exato instante, a corrente é 0. Só que esse ímã não vai girar? Vai. Então, vamos supor que o ímã foi girando. O ímã foi girando, foi girando, foi girando.
Girou só um pouquinho daquela posição que ele estava antes. Olha, estava antes, só botar aqui de novo. Ele girou aqui um pouquinho, ó. Tá aqui o sul e o norte embaixo. Ó, observe o seguinte. Observem o seguinte. Aqui, o sul está mais próximo da bobina do que o norte. Está mais afastado do norte, ó. Ou seja, à medida que eu vou girando o ímã, o que acontece com o sul em relação à bobina? O sul ele vai se aproximando da bobina. E à medida que ele vai se aproximando, a corrente fica maior. Chegou no máximo aqui, ó. Conseguiram visualizar isso aí, gente? Aqui o que um empurra, o outro puxa. Só que como ele está girando, ó, agora ó, o sul está perto. Então, à medida que o sul está aproximando, está girando e aproximando, a corrente vai aumentando. Até chegar no máximo. Chegou no máximo. Peraí. Vamos lá. Aí o sul foi, chegou aqui no máximo. Aí nesse exato ponto nós temos a corrente máxima. Só que a tendência agora, se eu for continuar o giro, continuando o giro, qual é a tendência do sul? É se afastar. Então ele se afasta, à medida que vai se afastando, a corrente vai diminuindo. É por isso que na alternada Por isso tem a oscilação. Exato, ela é zero, aumenta, chega no máximo, o sul chegou lá pertinho. Só que ela continua o giro, aí o sul vai se afastando e vai diminuindo, ó, até ela voltar a ser zero. Ela volta a ser zero, gente, ó. Está girando no horário. Então, o sul... Ixi, ficou rosa. Não tem problema não. O sul agora está aqui do lado direito, ó. E o norte está aqui. Ou seja, voltou àquela situação inicial. O que o sul empurra, o norte puxa. Voltou a ser zero. Mas, como eu estou continuando o giro, lembrando que eu estou adotando aqui o sentido horário, né? Ó. Quem vai aproximar agora da bobina? É o sul ou é o norte? Continuando o giro. É o norte. Continuando o giro, quem vai aproximar é o norte. E o norte, ao invés de empurrar, faz é puxar. A corrente, em vez de ir, faz é voltar. Então, ela fica negativa. Por isso que ela vem aqui para baixo. Aqui que é aproximando ao norte. Ao norte chegou o mais perto possível. Depois que ele chegou no mais perto possível, a tendência é afastar de novo. Ó. Fechando assim o ciclo. Tudo isso aqui acontece com um único ciclo aqui, gente. Ó. Primeiro é zero. Aí o sul aproxima, chegou o mais perto possível, está no máximo. Continuando o movimento, a tendência é afastar o sul do ímã, da bobina, perdão. Aí vai diminuindo a corrente. Diminuiu, 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 voltou para zero. Quem vai aproximar agora? É o norte. Então, o norte vai fazer o efeito contrário. Então, pegaram mais ou menos aí a ideia da alternada, gente, com esses ímãs aí? Show, professor. Show de bola. Mastigado assim, Sim. tá só filé. Só que aí, o que acontece? Nós temos 3 bobinas, macho. 3 bobinas. Então, por exemplo, a gente vai chamar essa bobina aqui de cima, vamos batizar aqui, tá? Essa aqui vai ser a bobina A. Podia ser qualquer letra, eu escolhi A, tá? Essa aqui vai ser a B. E a outra aqui vai ser a C, tá? Eu escolhi a ABC. Ó, vamos supor que nesse exato instante, o sul está mais próximo da bobina C, não é isso? Então, na bobina C é o pico positivo, porque o sul está mais próximo. Só que na bobina A vai ser o pico positivo, olha a posição do ímã. Na bobina A vai ser o pico positivo? Não. Na bobina B vai ser o pico positivo? Não. Quando que vai ser o pico positivo na bobina A? O pico positivo na bobina A vai ocorrer quando esse ímã, que está nessa posição, girar aqui para cima. Aí sim vai ser o pico da A. Quando que vai ser o pico da B? Mesmo princípio. Ó, aqui é o pico da A. Vou botar a cor amarelinha aqui.
Isso que é melhor. Pico da A. A não é o pico das outras, só da... perdão, aqui é a C, né? Da bobina C. Quando que vai ser o pico da A? Quando esse ímã girar 120 graus. 120 graus? Por que 120 graus? Uma circunferência completa tem quantos graus? 360. Se eu estou dividindo aqui, ó, em 3 partes iguais, 360 por 3 vai dar 120 graus. Então, é muita conta, né? Mas isso mesmo. Vamos lá. Então, é o máximo nessa bobina aqui da esquerda. Quando que vai ser o máximo na bobina de cima? Quando a partir daqui eu girar mais 120 graus. Ó. Girei 120, ó. É o 240. Agora, quando é que vai ser o máximo na bobina da direita agora? Quando eu girar mais? 360. Mais 120. Quando é que vai ser o máximo na bobina da esquerda de novo? Quando eu girar mais? 120. Então, cada vez que eu ando 120 graus, eu vou ter o máximo de corrente aqui nas bobinas. Tá? Então, aqui, gente, a gente vai ter 3 fases. A fase A, B e C de cada bobina. Porém, elas não vão estar todas assim, ó. O pico, quando uma atingir um pico, outro também é o pico? Não. Elas vão estar defasadas. E essa defasagem é de 120 graus. Por que é 120 graus? Porque é uma característica construtiva do meu gerador. Eu fiz as bobinas de tal forma que ficava 120 graus alinhadas uma da outra, afastadas uma da outra. Tá? Então, ó, nós temos aqui essa figurinha aqui que trata mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Ó, vamos pegar aqui o pico, tá, gente? Ó, o pico. O pico da fase 1 aconteceu, aqui está apagadinho, mas vou escrever, aconteceu em 90 graus. 90 graus, girei o ímã 90 graus, cheguei no pico da fase 1. Aí se acontece uma falha em uma dos ímãs, dá uma queda de energia, como é? Cai só uma fase, né? Cai uma fase. Mas calma. Vamos lá. Quando que vai ser o pico da fase 2? Quando a partir desses 90 eu girar mais 120. Então, se ele é 90, 90 mais 120 vai dar quanto, mais ou menos? 210. Então, 10. em 210 vai dar o próximo pico. Ou seja, de 90 para 210, a diferença é 120 graus. E o outro pico lá, da fase 3? 210 mais 90 vai dar... Aliás, 300. 210 mais 120, tá? Perdão, 120. 330. 330. Beleza. Se a primeira fase, que é a fase preta, se essa primeira fase começou aqui no 0 grau, que é o 0 grau dela aqui, ó, é o primeiro 0 dela, foi no 0 grau. Quando que vai ser o 0 da fase 2? Quando eu girar mais 120. 120. Quando vai ser o 0 da fase 3? Quando eu rodar mais 120, ó. 120 com 120 vai dar 240. 240. Aqui tem mais 120. E quando volta a ser o pico de novo aqui da fase preta, que é a 1. Depois 120. Que bem aqui, né? Ó, voltou a ser 0 bem aqui, ó. 360. 60. Fechou um ciclo. Fecha um ciclo. Então, devido a essa construção do nosso gerador, nós vamos ter aí essas 3 correntes defasadas 120 graus uma da outra. Beleza, Roniel? Que é complicado mesmo, tá? É porque esse gráfico aqui, ele está relacionando... imagina que a corrente, esse eixo vertical, e o eixo horizontal é o ângulo do ímã, tá? É o ângulo do ímã. Então, vamos supor que o ímã começou desse jeito aqui, ó, 0 grau. Aí aqui, ó, seria 90 graus. Aí girou mais uma vez. 180, né? Mais uma vez. Então, o ímã está girando, ó. Tá? Vou botar uma seta simples. Aqui.
Aqui seria o meu 0 grau. Aí aqui seria o meu 90 grau. 90 graus, 180. Aí 270 e fechando aqui o 360 graus. Fechando uma volta completa. O pilão do Zangief, né? Que jogou Street Fighter aí, né? Professor, Oi. quer dizer que ela vai alternar 60 vezes por segundo a cada fase, é? Em cada fase, perfeitamente. Ok, ok. Exatamente isso aí. 60 Hz. Imaginem os inversores aí tendo que fazer essas fases aí rodar na rede. É muita eletrônica, mano. Eletrônica. Aqui tem pergunta no chat. 360 é um ciclo completo, né? Aqui é como se fosse o 0 grau. Aí girei assim, ó, 90 graus. Aqui seria o 90. Aqui seria o 180. Seria o 270, que é a posição do ímã. E o 360, que é a posição inicial. É 180, 180, 360. É uma musiquinha, né? Tem uma musiquinha aí, desse trem aí, né? É um giro, um ciclo. Então, vamos lá. O ímã no 0 grau, que ele está apontando aqui o sul para a esquerda, a corrente na fase 1 é 0. Então, tá aqui, ó. No 0 grau, a corrente é 0. Esquece as outras fases. Olha só para a fase 1. A fase 1, gente, eu estou relacionando com a bobina de cima, tá? Talvez esteja confundindo com isso aqui, ó. Aqui eu vou fazer aqui um... Essa aqui é a fase 1. Tá? Então, lá, ó, tenta relacionar aí, ó, 0 grau. Só que se eu girar 90 graus o meu ímã, ou seja, eu girei aqui, ó, de 0... Peraí, só um segundinho. Girei aqui de 0 até 90, ó. Então, à medida que eu vou girando de 0 até 90, o sul vai se aproximando daquela bobina de cima e a corrente vai aumentando. Então, quando eu chegar no 90, eu vou atingir o valor máximo. Beleza. Só que eu vou continuar o giro, qual é a tendência agora do sul? É se afastar, ó. Então, ele vai diminuindo. Quando eu chegar no 180, ó, é 0. Diminuiu. Ou seja, o sul que estava para lá da esquerda agora virou 180, está para lá, né? Invertiu o sentido. Tá? Continuando a rotação, quem vai aproximar agora? É o Polo Norte. Só imaginar aqui essa calculadora, né? Ó. O visor dela é o Polo Sul. Girei 90 graus, ó. Está em cima. Girei mais 90, está na direita, ó. Entendeu aí? Continuando a rotação, quem vai aproximar agora? É o visor? Não, é os números aqui que vai aproximar. É isso que faz ela mudar o sentido, tá? Professor, o máximo, o pico alto, o máximo é 100 Hz? Não tem hertz aí, não. É como se fosse 100%, né? 100% Ah, da entendi. corrente. 100% da fase, da É, a capacidade. corrente máxima. É o 100%, né? Beleza. Então, isso é para uma fase. O que acontece nas outras duas fases? Nas outras duas fases, acontece a mesma coisa que aconteceu na primeira. Porém, deslocado 120 graus. Por que deslocado 120 graus? Porque na hora de fazer o meu gerador, eu coloquei cada bobina defasada, ó, 120 graus. Beleza? Então, o que aconteceu na fase 1, essa mesma senoide, ela vai se replicar, porém, começando aqui, ó, no 120. E a azul também, só que a azul é mais 120 ainda, ó. Então, essa azul aqui é mais 120 ainda. E se eu somar mais 120, eu volto para a primeira, ó. Ou seja, com mais 120, voltei aqui para 360. Então, essa é a ideia das três fases do sistema alternado. Nesse caso aí, elas vão ter o mesmo pico, tá? Elas vão ter o mesmo pico, e a diferença de uma para outra é a defasagem angular. Então, enquanto, vou passar um traço aqui, ó. Passar um traço aqui, ó. Nesse traço laranja, o que está acontecendo? A fase preta é a máxima positiva. E as outras duas fases, a azul e a vermelha, elas são o quanto? Metade negativa.
Então, nesse instante aqui que eu parei laranja, ó, o preto é o máximo positivo e o azul e o vermelho, ó, metade negativa. Vamos parar o tempo agora bem aqui. Quanto é a fase preta nesse instante? Metade positiva. A fase vermelha, metade positiva. E a fase azul nesse instante, quanto é que ela é? É o máximo, só que negativa. Tá? Ok. Então, nós temos aí esse sisteminha. Esse videozinho é que eu vou passar para vocês assistirem no final da aula de hoje. Então, tem que ter um tempinho para assistir esse videozinho aí que eu vou deixar aqui no... Vou botar o link aqui no chat e vou jogar lá no grupo do Zap também. Deve estar lá também nos vídeos complementares, mas vejam por aqui também, tá? Seguinte, se a gente for observar bem, tá aqui o ímã girando e tá aqui as 3 bobinas. Ímã que vai estar girando e aqui as 3 bobinas, cada bobina alimentando aqui uma lâmpada, né? Então, à medida que o ímã gira, as 3 lâmpadas vão ficar acesas, né? Beleza. Só que se a gente for contar, quantos fios tem nesse sistema aí? Aqui em cima, ó, cada bobina tem 2 fios, ó. 1, 2, ó. Cada bobina tem 2 fios. São 3 bobinas, então teria o total de 6 fios. 6 fios. Então, no começo, eram para ser 6 fios aí. É como se fosse 6 fases praticamente. Não tem um neutro. Tá? Aí pensou assim, rapaz, é o seguinte, não tem como eu diminuir essa quantidade de fio? É muito fio. É muito fio. Então ficaria mais ou menos assim, ó. Cada bobina, cada geradorzinho aqui, ó. Cada fiação do gerador ia alimentar uma carga, ó. 6 fios. Aí, rapaz, vamos fazer o seguinte. Vamos simular, vamos pensar que as 3 cargas são iguais. Ou seja, eu estou ligando aqui, ó, 3 lâmpadas iguais. Se as 3 lâmpadas são iguais, então as 3 correntes vão ser iguais. Ok. O que é que isso tem a ver? Já começaram a perceber no slide passado. Gente, vou parar o tempo exatamente nesse instante aqui, ó. O que acontece nesse instante? A fase preta, ela é máxima positiva. Vou representar o máximo, aliás, o positivo indo para a direita, ó. Fase preta, máximo positivo. Setinha direita aqui para frente, ó. A fase vermelha, aqui, ó, é quanto ela? Negativa, só que ela é só metade, né? Então, ela é só a metade negativa. E a fase azul, quanto é? Também é metade negativa. Se eu somar um inteiro positivo com 2 metades negativas, quanto é que vai dar? Alguma ideia? 0. 0. Só entende não. Ó, imagina que esse quadrado aqui é uma mesa e aqui em cima tem outro quadrado, ó. Aí eu vou, empurro nessa direção. Peraí que eu errei a seta. Aí eu vou, empurro nessa direção aqui, ó, com 2 forças de meio newton. 2 forças de 0,5 newton. Mas lá do outro lado, eu empurrei com uma força de 1. Foi com a força de 1. Para onde é que vai o bloco? 2 de meio empurrando para o lado, com 1 de empurrando para o outro. Vai para canto nenhum, vai ficar parado. A mesma coisa vai acontecer na eletricidade. Tá? Então, nesse exato instante ali, vou voltar aqui para o gráfico. Nesse exato instante aqui no laranja, as 3 correntes somadas vai dar 0. Beleza. Vamos parar o tempo em uma outra ocasião. Vamos parar o tempo aqui no amarelo. Ó. O que acontece no amarelo? Quem que é o máximo agora? É o azul. O azul ele é o máximo, só que negativo, né? Ó. Opa, peraí que eu errei a seta. O azul ele é o máximo negativo. Beleza. E o vermelho e o preto são quanto? Metade positiva. Metade positiva. Se eu somar tudo, quanto é que vai dar?
Vai dar zero novamente. Vai dar zero novamente. Vai dar zero, perfeito. Gente, e é isso que acontece na rede alternada. Na rede alternada trifásica, tá? Na rede alternada trifásica, se as três cargas forem iguais, se a lâmpada da fase A for igual a da B, for igual a da C, é o que eu chamo de balanceamento de fase, se as três fases forem iguais, a soma dessas correntes vai dar zero. Então, se eu for parar em cada pico aqui, você percebe, ó, nesse pico da fase vermelha, ó, a fase vermelha é o máximo, porém aqui é 2 metades. Perdão. No pico negativo da fase preta aqui, ó. Pico negativo da preta, 2 metades positivo. No pico positivo da azul. Pico positivo da azul e 2 metades aqui, ó. Professor, só vai dar zero se for nesses picos? Não, gente. Qualquer lugar que você somar, vai dar zero. Vamos pegar aqui esse primeiro item aqui, ó. Nesse primeiro item, quanto é a corrente da fase preta? Zero. Nesse primeiro item, a corrente da fase preta é zero. Porém, a azul é chutando em mais ou menos quanto? Se aqui é 1, aqui é 0,5, então deve ser um 0,8, por aí, né? Positivo. Aqui é mais ou menos 0,8 positivo. E aqui, ó, mesma coisa, só que é negativo. Se eu somar, também vai dar zero. Então, percebeu ser feito. Rapaz, se essas três fases tiverem a mesma corrente, a soma delas vai dar zero. Bem, já que a soma vai dar zero, vamos fazer o seguinte. Vamos juntar todos esses fios aqui, ó. Em vez de 6 fios, vamos mandar 4. Manda 4. Esse fio que, se as correntes forem iguais em cada fase, a soma dá zero, esse fio é chamado de neutro. Lembrando, a corrente só vai dar zero no neutro se tiver a mesma fase, a mesma corrente, perdão, em cada lâmpada. Os outros fios, nós vamos chamá-los de fase. Então, por exemplo, aqui pode ser a fase A, a fase B, fase C, enfim. A letrinha você que escolhe, tá? Alguns chamam também de RST. Vai para motor, tem U, VW. Então, o que importa é a diferença uma da outra, tá? Beleza. Professor, então, o mesmo princípio do gerador, então. Se junta 3 fases para formar um terra. O neutro, perfeito. E o neutro, ele é aterrado. Tem que ser aterrado. Tá? Mas, espera aí, calma aí. Vamos lá. Só não passa a corrente aqui se as três correntes das fases forem iguais. Por exemplo, ó, se aqui tiver 1 ampere, na fase A tiver 1 ampere, na B tiver 1 ampere e na C tiver 1 ampere. Que é o contrário, né? Se todo mundo tiver 1 ampere aqui, ó, 1 em cada fase. Quanto é que dá 1 mais 1 mais 1? Isso é 3. Negativo. Nesse caso, não. 1 mais 1 mais 1 dá 3 se as três fases, se fosse a mesma fase, né? Ó, todo mundo empurrando para o mesmo lado, aí vai dar 3. Só que tu tem um empurrando para um valor, aí o outro está empurrando 120 graus depois, ó, e o outro está empurrando mais 120 graus depois. Ó. Quando eu somar esses três, cara, pode fazer a soma aí na geometria aí, na álgebra aí, na álgebra linear, que vai dar zero. Vai dar zero. Então, um com esse ângulo, mais um com outro ângulo, mais um com esse outro ângulo aqui, ó, vai dar zero. Diferente desses daqui, ó. Aqui é 1 mais 1 mais 1 vai dar 3. Então, 1 mais 1 mais 1 nem sempre é 3. Nesse caso aqui da direita, 1 mais 1 mais 1 é 3. Mas se eu tivesse esse seguinte caso aqui, ó. Verde, ó. 1 mais 1 mais 1. Vai dar 3 aqui em cima, 1 mais 1 mais 1? No verde, 1 mais 1 mais 1 vai dar 3? Não. O de cima corta o de baixo. Então, esse 1 mais 1 mais 1 vai acabar dando 1, né? Perfeito. Então, é isso que acontece na alternada. Se eu tiver a mesma corrente em cada uma das lâmpadas,
vai ter zero de corrente no neutro. A soma dessas três correntes é zero. Inclusive, se você pegar um alicate amperímetro, é isso aí, Roniel. Se você pegar um alicate amperímetro e medir essas três correntes aqui, ó, o que é um alicate amperímetro? Ele é um instrumento que mede a corrente sem você abrir o circuito, só abraçar os três fios. Abraçando aqui os três fios, você vai medir zero. Hoje, só zero? É, cara. Por quê? Porque essas três correntes não são na mesma fase. Elas não estão empurrando o bloco todas na mesma direção. E elas não estão empurrando o bloco na mesma direção. Tem uma empurrando para aqui no zero, aí a outra empurra aqui no 120 e a outra empurra aqui no 120. Ó. Então, somando esses três, 1 mais 1 mais 1 vai dar zero. Tá? Então, essa condição onde eu tenho as três fases com a mesma corrente, essa condição é chamada de fases balanceadas, o sistema é balanceado ou equilibrado. Quando temos o mesmo valor de corrente em cada uma das fases, dizemos que o sistema está balanceado. Tá? Então, quando é que o sistema está balanceado? Quando tem a mesma corrente em cada uma das fases. Beleza? E qual a consequência disso? Neste caso, a corrente do neutro será nula. Será zero. Então, quando é que a corrente do neutro vai ser zero no sistema trifásico? Quando ele está balanceado. E quando que ele está balanceado? Quando ele tem o mesmo valor de corrente. Se a corrente em cada fase for igual, o sistema vai estar balanceado. E a corrente do neutro aqui será zero. Tá claro aí, gente, essa definição? Mais ou menos? Show. Beleza. Roniel, pegou a ideia aí, Roniel? Boa, Giglevan. Perfeitamente. O Giglevan botou aqui no chat que, professor, como é que eu vou garantir que isso é igual? Como é que eu vou garantir que eu, o meu vizinho e o outro vizinho utilizem os mesmos aparelhos na mesma hora? Você não garante. É por isso que você precisa do neutro. Se eu garantir que vai estar todo mundo balanceado, vai estar todo mundo equilibrado, se eu garantir que vai estar tudo ok, nem de neutro eu preciso. Então, o sistema trifásico, ele só viaja 3 fios. A gente só vê 3 fios, por quê? Porque esses 3 fios têm a mesma corrente. Então, não precisa de neutro. Outro exemplo, se você for ligar um motor trifásico, não vai neutro não, vai só as 3 fases. Alguns equipamentos trifásicos que você vai ligar, não vai neutro, é só ligar as 3 fases. Por quê? Porque ele já é por si só uma carga balanceada. Então, gente, é por isso que tem essas restrições. Imagine aí que essas 3 lâmpadas são casas, tá? Aí, vamos botar aqui o neutro de novo. Peraí, que eu apertei o botão errado. Vamos botar o neutro aqui de novo, ó. Aí, ô, Giglevan, pode perguntar, Giglevan. Professor, é por isso que, se tratando de um motor, exemplo, são 3 fios, um trifásico. Aí, quando você inverte um fio, a potência desse motor, às vezes, ele aumenta ou diminui, né? Trifásico, quando tu inverte 2 fios, ele muda o sentido de rotação. Existe um motor da Lander que você muda a configuração dele, de ligação dele, que tem 2 velocidades, mas tem que estudar qual tipo de motor a gente está lidando. No caso da bomba d'água, ele inverte, é? Depende do modelo de motor. Se for um da Lander, depende do modelo. Porque tem motor, se você inverter 2 fases, ele gira para o outro lado.
Tem motor que se eu mudar um pouquinho a ligação, tirar uma fiação, ele gira com mais velocidade, depende do motor. Beleza. Ok, obrigado. Nada. Ok, então vamos lá que... Mas aí, no caso do motor, é o fechamento, não estrela triângulo. Exatamente, é Pra o aumentar fechamento. a- É o fechamento. Estrela, dupla estrela. Quando Fechamento das bobinas dentro. Calma que vocês ainda vão ter aí a disciplina de máquinas elétricas, tanto a mecatrônica como a eletrotécnica, tá? Os outros cursos provavelmente não têm essa disciplina. Enfim. Vamos supor que cada lâmpada aqui seja uma casa. Aí essa lâmpada aqui, essa casa aqui, perdão, pediu 5 kW. Aí essa outra casa aqui foi e pediu 6 kW. Aí a terceira casa pediu uns por 5,5 kW. Esse sistema aí está perfeitamente balanceado? Tá ótimo esse sistema? Não está perfeito. Estaria perfeito se as cargas fossem iguais. Porque aí teria a mesma corrente e a corrente do neutro ia ser zero. Mas está bem perto do perfeito. Está bem bonzinho, tá não? Tá. Aí você imagina que vai ligar um outro cliente aí nesse sistema. Tá tudo já equilibradozinho, bem bonitinho. Aí só esse cliente aqui vai puxar 20 kW, ó. Ixi, rapaz. Ele vai puxar de uma fase só. O que é que vai acontecer aí, gente? Vai desbalancear o sistema, não vai não? Vai desbalancear. Então, esse cliente seria interessante que ele dividisse a carga dele entre as 3 fases. Ficasse aqui 6 e uns quebrados para cada um. Aí botasse 6 uns quebrados para cá, botasse mais 6 uns quebrados para outra. Essa aqui para 2, mais 6 uns quebrados para a terceira aqui, ó. Aí dá certo. Então é por isso que a Enel, ela tem umas regras para determinar se é monofásico ou trifásico. Porque se eu tiver muita carga em uma fase só, eu vou acabar sobrecarregando o sistema e vai aumentar a corrente no neutro. Aumentando a corrente no neutro, eu vou aumentar as perdas, vai ficar mais caro passar energia. Por isso que temos aí que fazer um sistema o mais equilibrado possível. Gente, captaram aí a ideia? Mais ou menos. Mais ou menos. Então, é por isso que tem que ter esse sisteminha aí trifásico, tá? Então, se eu garantir que o sistema está equilibrado, nem de neutro eu preciso. Ó. Quando você vai ligar um motor, tudo bem. Mas se você for ligar 3 casas, tem como garantir? Tem não. Então, precisa do neutro. Vai precisar do neutro. Show! Vamos voltar aqui para encerrar nossa aula de Mas, hoje. professor, a questão de diferença de uma para outra, tem uma porcentagem? Em relação a quê? A tolerância? Sim, a potência dela. Porque, sei lá, um exemplo, uma dá 360, a outra dá 320, a outra dá 310. É a carga que manda. É a carga que manda. A carga que manda. Então, se a carga pedir muita corrente naquela fase, então vai ter uma queda de tensão só naquela fase. A gente ainda vai estudar um pouco com mais detalhe queda de tensão. Lá na frente a gente vai estudar queda de tensão. Ok. Tá? Mas sim, se você tiver, por exemplo, entre a fase A e B, 380, entre a fase B e C, aí deu 350, entre a fase A e C, 350, opa, a fase C tem uma coisa errada. Ele está dando a tensão muito abaixo do normal. Então, a fase C que está com problema. Então, não é que é problema, pode ser que ela esteja sobrecarregada. Aí você vai lá no disjuntor, vai no quadro e troca lá o disjuntor, a fiação, vai sair daqui, não sai de lá. Um esquema bem simples aí, fazer um balanceamento. Tá? Ok, então, já estou me estendendo aqui muito. Para encerrar a aula de hoje, vamos só ler esse trechinho aqui da norma da Enel, tá? Vamos lá. Para receber essas 3 fases e permanecer na baixa tensão. Então, se você vai querer permanecer na baixa tensão, vamos lá. Qual é a carga máxima instalada para a rede aérea? Vamos ler? 75 kW. Ah, professor, eu estou lá em Jericoacoara, eu sou chique. Estou com instalação subterrânea, então o máximo é até 100 kW. Ok, então
Só que esse quilowatt aqui é somando todos os aparelhos. Motor com potência individual de até 30 CV. Ou seja, se a potência do motor for maior do que essa aqui, ó, mais do que 50 CV, 100 CV monofásico, eita, não sei nem se tem. Se fosse a potência de motor mais do que 30 CV monofásico, então ele já sai da baixa tensão. Vai dar muito problema para a rede da Enel. Então, esse cliente vai ter que comprar um transformador para ele. Então, essa página aqui, esse slide aqui, ele está dando os limites para você ficar na baixa tensão. Ultrapassou qualquer um deles, aí vai para a média. Ou para alta, né? Depende aí da demanda. Tá. Peraí. Aparelho trifásico não resistível, qual é a potência máxima? Ó? 20 kVA. Máquina de solda, até 15 kVA, 380 volts. Aparelho de raio-x, até 20 kVA. Professor, vou ter que decorar tudo isso aí? Gente, claro que não. Você tem que apenas saber que existe uma norma que que determina quando que o cliente vai ser de baixa tensão, não pode mais se enquadrar na baixa tensão. Então, você vai ler a norma, procurar, opa, a 120C, 124, vamos ler aqui. Ou então, pega o slide do professor, opa, anotei. Então, não tem que decorar, tem que ler e interpretar. Ler e interpretar. Então, o cara foi lá, vamos supor, o cara somou todas as lâmpadas, aí deu 10 mil de lâmpada. Não, deu 4 mil de lâmpada. 4 mil de lâmpada. Botar 4 kW de lâmpada. Beleza. Aí somou as tomadas e tudo mais, deu, com ar-condicionado, com tudo, deu 30 kW. Com tudo. Beleza. Só que, além disso aí, tinha um motor de 50 CV. Então, somando tudo aqui, não vai dar mais do que 75. Tá? Só mais 30 com 50 vai dar 80, é porque um CV não é 1 kW não, tá? Tem umas conversões aí. Não é 1 kW, tá? Vamos supor que esse 50 CV aqui deu uns 35 kW. Então, vou fazer aqui a soma. 30 com 35, 65. 65 com 4, 68. Ele vai ser trifásico? O limite é 75. Ó. Ele vai ser trifásico? O que é que vocês acham? Sim ou não? E já está tudo arquivado. Perfeito, Angelo. Não. Ele não vai ser trifásico, porque esse 35 aqui veio de um motor de 40 CV, que eu acabei de apagar. Ó. Então, por causa desse bendito desse motor, ele vai ter que comprar uma subestação. Só por causa dele aí. Além de 75, tem que seguir essas de baixo aí. Show? Perfeito. Não vai ficar na baixa tensão. Já era, galera. Ele vai ter que comprar uma subestação. Captaram a missão, gente, da aula de hoje? Complicado, né? Essa é uma aula boa de se rever, né, gente? Pela parte de trifásica. Ok. Professor, não entendi muito não, mas dá para levar. Isso é uma aula boa de se rever, né? Pegar aí um final de semana, revisar essa aula aí, né? Ó. Desenrolar que todo dia aula nova, não repete aula não, viu? Ó. A gente já vai começar na próxima aula às 54h10. Já vai começar aqui, ó. A gente já vai começar a determinar quantas lâmpadas, quantas tomadas tem em cada projeto. A gente já vai trabalhar com isso aqui, viu? Na próxima quarta-feira, né? Mais conhecido como depois de amanhã. Viu? Sim, 6731, sou engenheiro eletricista. Engenheiro eletricista. E também sou técnico, né? Em eletrotécnico. Se quiser um auxiliar, viu, professor? Estou aqui, viu? Um auxiliar. Auxilia em quê, homem? Tudo, né? Sabe isso aí, engenheiro vai ser do seu auxiliar, engenheiro. Sim, eu vou subir escada nada, mas pesando 100 e poucos quilos aqui subindo escada, mano. Brincadeira. Não, tiver que fazer aí um freeway aí na escada todinha, de cima até embaixo, farway lá e tal. Nada. Tá Senhores, para não ficar Professor. muito grande para quem está gravando, eu vou parar aqui a gravação, tá? Aí a gente continua aí no bate-papo aí, beleza? Então, para quem está vendo gravado,
Um abraço aí para quem tá vendo gravado. Deixa eu ver onde é que eu paro a gravação desse trem. Achei. Então, valeu quem tá vendo gravado.